Você não acha certo que alguém morra por muitos? Você conhece a Carola, você conhece o gênio dela. A gente tem que estar em cima. Atriz e musa da Globo dos anos 70 escondia um segredo mortal. Qual a verdade por trás de sua morte? Por que seu ex-marido morreu da mesma forma um ano depois? Na cidade de Ouro Preto, interior do estado de Minas Gerais, mais precisamente no dia 3 de outubro de 1934, nasceu Márcia Couto Barreto, que posteriormente ficaria muito mais conhecida como Márcia Barreto e até Márcia de Windsor. Márcia fez parte de uma família tradicional e considerada de classe média alta, que viveu em uma das cidades mais históricas do país. E pelo que se sabe, ela sempre exibiu muita classe e elegância, mesmo porque foi educada com esse intuito, o de, no futuro, ser reconhecida como uma verdadeira dama da alta sociedade mineira. Infelizmente para sua família, Márcia acabou não se reconhecendo como pertencente a esse universo de pompa, e quando tinha 17 anos de idade, ainda muito jovem, decidiu contrariar a vontade de seus pais, rompendo assim as relações com sua família para se casar com um fazendeiro que na época era 25 anos mais velho do que ela. Os dois se casaram em Ilhéus, no interior do estado da Bahia, e como resultado dessa relação, Márcia deu à luz a 2 filhos, o também ator Arlindo Barreto, que mais tarde ficou conhecido por interpretar o famoso palhaço Bozo, e ao seu irmão, Gilberto Márcio. Infelizmente, o casamento acabou não durando tanto assim, com a relação tendo chegado ao fim após 5 anos de união. No momento, Márcia estava no auge dos 22 anos e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, onde encontra trabalho como maquiadora e, alguns anos mais tarde, dá início à sua carreira artística como vedete durante a reabertura do Hotel Copacabana Palace, cujo talento a levou à apresentação do programa Acumulada Musical, na TV Rio, em 1955. As pessoas começaram a apontar sua semelhança com a Duquesa de Windsor. Assim influenciada, em 1958, ela ingressou no teatro, agora como Márcia Windsor, seu nome artístico. E as coisas foram progredindo até que, em 1962, a agora atriz brilhou no cinema no filme 7 Vidas. Ali, alguns outros trabalhos foram realizados pela atriz até o fim da década de 70, totalizando a participação em 8 produções durante sua carreira. Mas o real reconhecimento de atriz veio mesmo na televisão, já que Márcia Windsor esteve presente em novelas de sucesso em diferentes emissoras e numa época em que as novelas na TV eram algo totalmente novo no Brasil. O nome do Brasil rouba. Tá doido jogando fora. Me contou como é que foi seu jantar de ontem. Foi ótimo, Ruth. Com champanhe? O Heitor é um homem muito fino, né? Nós hoje vamos sair outra vez. Além de atriz, ela também se mostrou uma excelente jurada em programas de auditório, mas sua estreia na televisão se deu mesmo em O Acusador, trama de 1964, na Rede Tupi. E é justamente nesse ponto da sua história em que, em meio aos bastidores da produção, ela conhece o ator Jardel Filho, por quem se apaixona e é correspondida. Os dois acabam se casando no ano seguinte, mas sua união foi ainda mais breve, pois tudo acabou em cerca de 1 ano. Curiosamente, em 1965, o fatídico ano do término, ambos foram contratados pela Globo para estrelar o seriado 20 Cidade Alerta, que foi considerado a primeira série da emissora. Mas a atriz ainda fez a série TNT e esteve nas primeiras novelas da Globo, como O Sheik de Agadir e A Sombra de Rebeca, de 1966 e 1967. Márcia acabou atuando também nas novelas de outras emissoras, como na TV Excelsior, quando esteve em Os Estranhos, de 1969, uma novela que contou a participação de Pelé e que foi um sucesso na época.
Antes, ela tinha ido à Record e então retornou à Tupi para participar de outra série de produções. Mas seu sucesso não se deu apenas nas novelas, já que, como dito antes, ela também foi jurada em programas de calouros, algo que era um tremendo estouro na época, ficando, inclusive, conhecida como a Jurada Nota 10, que ainda trabalhou ao lado de apresentadores como Flávio Cavalcante, de quem foi amiga. Lançado recentemente no mercado de valores musicais, Belchior, bem como de Silvio Santos, em 1971. Vamos todos cantar juntos. Parabéns. Vamos ver, todo mundo, coral também, vamos ver. Antes do automóvel, vamos cantar a música que vocês popularizaram no auditório, vamos ver. Ela ainda foi premiada com o troféu imprensa de artista mais elegante da TV. Em 1979, ela estreia na Band e compõe o elenco de uma série de novelas, onde também esteve mais uma vez ao lado de Flávio Cavalcante, num quadro semanal chamado Meu Netinho é uma Graça, do programa Boa Noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Eu hoje inicio o nosso quadro, fugindo um pouco às normas do quadro, respondendo a uma carta. Esta não pode deixar de ser respondida. Na Band, esteve em 4 tramas. Cara a cara! Sendo Ninho da Serpente, de 1982, a sua última na carreira. Rogério é o dono, não se esqueça. Mas nós temos o usufruto. E o que significa em dinheiro um quarto da metalúrgica Luiz Eulário? Isso porque durante as gravações da produção, já na reta final, a artista não apareceu para as gravações do dia 4 de agosto daquele ano, o que foi muito estranho, pois todos estavam acostumados com a sua pontualidade em seus compromissos. É por isso que membros da equipe decidiram procurar Márcia no Hotel San Rafael, em São Paulo, onde ela estava hospedada, mas chegando lá, encontraram o corpo da atriz já sem vida no quarto. Márcia faleceu naquele 4 de agosto, provavelmente de madrugada, com apenas 47 anos e vítima de um infarto fulminante. Sua morte repentina chocou os fãs e os colegas de trabalho. Mas, mais tarde, o filho da atriz, Arlindo, revelou em entrevista que a mãe enfrentava problemas cardíacos meses antes de sua morte e que, além de esconder sua real condição de todos, não dava a devida atenção às questões. Ele ainda revelou que ela fumava em excesso, chegando a consumir até 3 maços de cigarro por dia nos últimos anos, abusava do sal em suas refeições, levava uma vida sedentária e ainda tinha a pressão arterial alta. Em resumo, esses foram todos os elementos que culminaram em seu trágico falecimento. No quarto de hotel em que foi encontrada pela manhã, não havia nenhuma medicação da qual Márcia fazia uso para seus problemas de saúde, dando a entender que ela havia esquecido de comprar, algo que, possivelmente, poderia ter salvo sua vida. Sua última aparição na TV foi um dia antes de seu falecimento, em 3 de agosto de 82, nas gravações do quadro em que participava do programa Boa Noite, Brasil. Muita gente se reuniu em frente ao hotel e o corpo da atriz foi velado no Teatro Bandeirantes, em São Paulo, num velório que contou com a presença de grandes artistas. Depois disso, seu corpo foi levado para o Rio de Janeiro de avião, onde foi sepultado no Botafogo, no cemitério São João Batista. Hoje, inclusive, no bairro Santíssimo, existe uma praça que leva o nome da atriz como homenagem. Em 2022, o canal Meu Brasil de Histórias divulgou um vídeo no qual visitou o túmulo da atriz. Márcia foi uma artista que marcou época. Teve uma carreira um tanto quanto curta, é verdade, levando em conta que partiu ainda muito jovem, mas realizou diversos tipos de trabalhos, desde atriz da TV e do cinema a jurada de programas de auditório, garota propaganda, apresentadora e até mesmo vedete. Foram várias as experiências que só aumentaram seu carisma, que, combinado à excelente educação e elegância que vieram de berço, fizeram dela uma artista única e que certamente teria contribuído ainda mais para o cenário artístico, caso tivesse tido mais tempo de vida com saúde.
Márcia de Windsor marcou época e toda uma geração, então sempre será lembrada pelos seus grandes trabalhos em produções de sucesso, bem como pela sua simpatia. Seu ex-esposo, Jardel Filho, lamentou profundamente a morte da antiga companheira de vida, pois, mesmo que tenham ficado casados por pouquíssimo tempo, os dois foram amigos próximos até o fim da vida da atriz. O que ninguém imaginava era que, apenas um ano depois, seria a sua vez de partir e também de maneira repentina. Nascido em São Paulo em 24 de julho de 1927, Jardel Filho foi fruto da união de dois artistas. Sendo assim, sua vocação para a atuação foi algo natural, e embora ele tenha tentado a carreira como militar durante a adolescência, o chamado do palco acabou sendo maior. Assim, em julho de 1946, um pouco antes que Márcia, estreou no teatro com a peça Desejo, a convite do ator e diretor polonês Ziembinski. Mais tarde, o ator ainda participou de outros grupos teatrais e, em 1949, teve sua experiência no cinema nacional, participando do longa Fusarca Carioca. Ainda mais tarde, foi premiado com a Medalha de Ouro da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã por sua atuação na peça Jezebel. Assim, Jardel Filho teve um currículo muito mais vasto no cinema do que sua ex-esposa e, por isso, ainda em 1953, foi convidado para passar um período nos Estados Unidos para se aperfeiçoar com um curso de especialização em observação teatral e cinematográfica em Hollywood e em Nova York. Megera sibilenta, cobra 1000 vezes venenosa, doma-te! Não lutes contra mim, porque esta luta perderás. Em resumo, Jardel Filho foi um ator de renome em sua época, tendo participado de dezenas de filmes nacionais e de várias novelas, sendo um verdadeiro galã nas décadas de 60 e 70, especialmente por exibir o estereotipo loiro, alto e dos olhos azuis. Em 1982, o seu amigo e conceituado autor e diretor de novelas, Manuel Carlos, escreveu Sol de Verão, para que Jardel fosse um dos personagens principais. Você não acha certo que alguém morra por muitos? A novela foi bem recebida pelo público, revelando, inclusive, jovens artistas que mais tarde se consagraram, como foi o caso de Miguel Falabella e Débora Bloch. Eu queria dividir com alguém, ter alguém para me ajudar a carregar esse peso. A trama ia bem, conseguindo alcançar altos pontos de audiência, e, a princípio, contaria com 167 episódios. Mas quando já estava em sua reta final, restando apenas alguns capítulos, tudo mudou de maneira repentina na manhã de 19 de fevereiro de 1983, pois Jardel Filho faleceu inesperadamente em pleno carnaval, em sua residência aos 55 anos, de um infarto fulminante, assim como sua ex-esposa havia morrido 6 meses antes, em agosto de 1982. Esse acontecimento inesperado pegou a todos do elenco de surpresa e caiu como uma bomba na Globo, com Manuel Carlos, que também era amigo íntimo de Jardel, tendo ficado abalado a ponto de não conseguir mais escrever os capítulos restantes da trama, abandonando assim o projeto. Preciso ver que o Jardel era o protagonista da novela, né? Era fundamentalmente o ator principal. Os diretores da emissora ficaram desesperados diante desta situação inusitada e coube ao autor Lauro César Muniz escrever os demais capítulos da novela com a ajuda do ator, que também fez parte da trama, Gianfrancesco Guarnieri, que finalizaram a novela 2 meses antes do previsto. Na trama, o bem-humorado personagem Heitor, interpretado por Jardel, acabou em uma viagem repentina, e os capítulos restantes foram escritos para encerrar de vez a produção, que contou com uma homenagem ao ator no fim. O velório de Jardel foi marcado pela comoção não somente de seus familiares, mas de outros artistas e dos seus vários fãs. Outra curiosidade é que Jardel Filho foi enterrado no mesmo cemitério que sua ex-esposa e amiga de uma vida inteira, Márcia Barreto. Curiosamente,
Em 19 de fevereiro de 2024, exatos 41 anos após a morte do ator, a Globoplay disponibilizou os 8 capítulos da produção Sol de Verão, integrando o projeto Fragmentos, cujo objetivo era recuperar o que sobrou de obras perdidas da emissora. Tragicamente, assim como a ex-mulher, o ator de currículo extenso faleceu em plena atividade, e um dos seus últimos trabalhos foi o filme O Bom Burguês, lançado após a sua morte. Se lembra de Márcia e Jardel Filho? Qual das novelas você mais gostou de assistir? Já me conte nos comentários. Se inscreva e deixe o seu gostei.